vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, mais um culto para honra e glória do Senhor, onde louvar e bendizê-lo é o principal. O culto é para o Senhor, o louvor é para o Senhor, a glória é para o Senhor. E nós estamos iniciando este culto com os louvores, com os nossos cânticos, com os nossos lábios entoando essas canções para adorar e bendizer ao nosso Deus que é maravilhoso. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhos aí na sua casa, curve sua cabeça em reverência ao Senhor. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor, te agradecemos pela maravilhosa oportunidade de te servir, Senhor. Porque te servir, Senhor, é um privilégio, é um prazer maravilhoso. Estar na sua presença, te servir com as nossas vidas durante todos os nossos dias. É o nosso desejo. Nós queremos te exaltar, te bendizer, te glorificar, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Fala conosco, Senhor, através da palavra esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toca os nossos corações e que nós possamos, Senhor, ser cada dia mais cheios do Teu Espírito, renovados pelo Senhor. Porque o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa salvação, o nosso auxílio. Não há outro além do Senhor nas nossas vidas, e nós queremos, Senhor, te exaltar e te louvar durante toda a eternidade, porque Tu és, Senhor, o único, digno de toda a adoração e de todo louvor. Aleluias. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo.
aleluia. Posso o mundo ver brilhar a sua luz, Senhor, aleluia. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez, Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sobre a morte ele venceu, meu irmão. Oh, aleluia, para nos dar a vida eterna. Oh, aleluia, ele entregou a sua vida na cruz por nós. Tu és maravilhoso. Nós te louvamos e te exaltamos. Aleluia. Tu és o nosso Rei, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo. Tu és glorioso. Aleluia. E se o sol se pôr? Se o sol se pôr sobre as nossas vidas e a noite chegar, Senhor, Tu és quem nos guia. Senhor, se a tempestade, as tempestades da vida nos alcançam, é o Senhor em quem o nosso refúgio, o nosso abrigo. E meu irmão, creia, o mar não vai submergir a sua vida. O mar não vai submergir a sua vida. Se você sair do barco, está andando sobre as águas e olha para as circunstâncias e muitas vezes você acha que vai afundar, como Pedro achou que ia afundar. Ele olhou o mar revolto, ele não olhou para Cristo que estava à frente dele. E Cristo disse: vem. Cristo disse: vem. E é Cristo quem garante a sua caminhada sobre as águas. Não tema. Não tema, não olhe as circunstâncias, não olhe que você está fora do barco, não olhe a tempestade, não. Olhe para Jesus, que você vai continuar caminhando firme. Firme, mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que as águas pareçam que vão te afogar. Olhe para Ele, porque Ele é a sua força, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu refúgio. Creia nisso, aleluias. Aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a toda mão, me traz a toda pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. sim, tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Cante ao Senhor. Me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor. Aleluia, o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Sim, tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és o nosso Senhor, aleluias. O Deus da nossa salvação, aleluias. O nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação e da angústia. Oh, aleluia, tu és o nosso Deus, e não há outro como o nosso Senhor, irmãos, e não há outro como o nosso Senhor. Oh, aleluia, creia e confie, Ele te guarda. Aleluia, que Deus abençoe os irmãos. Sejam guardados e protegidos pelo nosso Deus. Sejam abençoados, cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Paz do Senhor, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que neste momento em que essa mensagem está chegando até você, que a sua família esteja abençoada, que a sua casa esteja protegida. Amém? Que não tenha faltado pão. E se está faltando, irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus providencie. Que Deus abra a janela do céu sobre a sua vida. Essa é a nossa oração essa noite. Se tem alguém enfermo em casa, que Deus entre com cura essa noite sobre a sua vida. Em nome de Jesus, é o desejo do nosso coração. É a oração que nós fazemos quando nos lembramos dos irmãos. Lembre-se de orar. Né? Não é porque você não está na igreja, você não deve ter momentos de oração com o Senhor, de lembrar dos nossos irmãos, de lembrar daqueles que estão passando por necessidades, aqueles que perderam seus empregos por causa deste momento. Que nós possamos juntos, queridos, ser igreja independente do lugar onde a gente está. Né? Você não é igreja quando está dentro de um templo, você é igreja o tempo todo, em todos os lugares. E agora, esse é o momento de nós mostrarmos isso. Esse é o momento de você usar toda a reserva do tempo que você tem frequentando uma igreja, do tempo que você tem ouvindo mensagens. Agora é o tempo de você usar essa reserva. Porque você não está vindo, você não está em comunhão com os irmãos neste período, mas você pode se lembrar de todas as mensagens que você já ouviu, e pode ouvir ainda, e pode ver através dessas mensagens pelo YouTube, pelo Facebook. Meus irmãos, que nós possamos entender que o momento é esse, é agora, que nós estamos vivendo um tempo bem difícil, bem diferente para nós, para mim principalmente, né? Tenho 40 anos, então eu nunca passei por nada disso. Eu tenho 20 anos que eu frequento a igreja e eu nunca passei por um momento desse. É um momento peculiar. É um momento da gente se voltar mesmo para o Senhor, sabe? É um momento em que não tem festas, né? Não tem festividades, não tem pregadores famosos vindo na igreja pregar, não tem cantores famosos, não tem luzes, não tem câmeras, não tem nada. Não tem distração, não tem nada para te alegrar, nada para fazer você ter vontade de estar aqui, de estar na presença de Deus. O que nós temos verdadeiramente é o Senhor. É o Espírito Santo agindo em nós, é o Espírito Santo conduzindo a nossa vida lá fora, o Espírito Santo nos permitindo ser adorador nesse tempo. Então, aqueles que gostam muito de festas, que gostam muito de enfeites, que gostam muito de cantores e de pregadores famosos, esses realmente devem estar bem tristes, porque não está tendo nada disso, né? Mas aqueles que servem ao Senhor, e eu não tenho problema nenhum com pregadores famosos, eu assisto alguns, gosto de ver mensagem deles, gosto de muitos cantores famosos, eu não tenho problema nenhum com isso. O que eu estou querendo dizer é que essa igreja que dizem que nós somos, né, que o Brasil tem, que somos 50 milhões de pessoas, eu não consigo ver, a gente não consegue ver esses 50 milhões em ação, a gente não consegue ver o nosso país mudando através desses 50 milhões. Né? Então, eu tenho dúvidas que esses 50 milhões são realmente pessoas aos pés do Senhor, pessoas que estão se dedicando ao Senhor, pessoas que escolheram servir ao Senhor. Então, este é um tempo, irmãos, é um tempo diferente, é um tempo em que só a alegria do Senhor vai ser a nossa força, em que tudo que nós precisamos, nós temos dentro de nós e nós não vamos conseguir buscar exteriormente. Então, é um tempo de usar o azeite que você tem guardado aí todos esses anos, esses meses, esses dias, eu não sei quanto tempo faz que você conhece o Senhor, se entregou sua vida ao Senhor, senão o tempo é hoje também para você. Amém? Nós estamos vendo muitas dificuldades, nós estamos vendo muitos problemas, nós não temos visto uma luz no final desse túnel. Mas quem tem Jesus, quem espera nele, quem confia nele, vê de forma diferente. Quem vê de forma diferente, quem enxerga o mundo espiritual, não olha por vista, não anda por vista. Né? Quem enxerga o mundo espiritual sabe que nada saiu do controle do Senhor. Nada saiu das mãos dele. Onde está Deus que não está vendo tudo o que está acontecendo? Ele está no mesmo lugar. No mesmo lugar.
do trono. E tudo é permissão dele, tudo é ele quem faz. Então, que nessa noite nós possamos refletir mais um pouco a respeito dessas coisas e nos fortalecer em Deus. Nos fortalecer nas promessas que ele tem para mim e para a sua vida. E se você não conhece o Senhor, se você não aceitou Jesus como Salvador, use o tempo que nós estamos tendo agora. Fale com Deus, ouça a palavra, medite nela, abre o seu coração para que Deus fale com você e mostre para você tudo que nós estamos vendo. E que você seja também um morador do céu, como nós esperamos em Deus, como nós desejamos ser no Senhor. Amém? Abra sua Bíblia aí comigo. Em Josué, capítulo 24. Eu quero ler com os irmãos do 14 ao 22. Amém? E aí eu quero conversar um pouquinho com os irmãos a respeito desta palavra. Josué, capítulo 24, Antigo Testamento. Amém? Depois de Deuteronômio. 24, 14. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até os amorreus, o amorreu, o morador dessa terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, vocês não podem servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então o povo disse a Josué, não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo, vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram, sim, somos testemunhas. Amém? Essa palavra em Josué 24, Josué é escolhido por Deus para continuar a caminhada de Moisés. No capítulo 24, irmãos, você pode ler aí na sua casa, pode perceber, a partir do 14, a partir do primeiro versículo, na verdade, no verso 2 do 24, diz, assim diz o Senhor de Israel. Através de Josué, Deus começa a falar com aquele povo. É importante lembrar que aquele povo não é o mesmo povo que saiu do Egito. Aquele povo é um novo povo, é um povo que se formou no deserto, né? Para os irmãos se lembrarem que aquele povo que saiu do Egito, daquele povo, só duas pessoas entraram na terra, né? Que foram Josué e Calebe, amém? Os outros eram todos nascidos no deserto. Então Deus começa a trazer à memória deles as coisas que Deus fez. E olha, Deus leva eles não para o Mar Vermelho, né? Que é uma passagem importantíssima e que é sempre lembrada pelo povo de Israel. Mas Deus leva eles lá para Abraão. Deus leva eles lá para Ur, para lembrar de onde eles saíram, para lembrar quem Ele é na vida deles e tudo que Deus foi fazendo com Israel. E no capítulo 24, irmãos, vocês podem ver aí que ele está dizendo, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Aí ele vai dizer, olha, eu multipliquei a descendência, eu dei terras para Abraão, eu dei Isaac para Abraão, depois dei Jacó para o Isaac, e eu fui transformando, e eu fui movendo, eu fui dando vitória. E aí o Jacó foi parar lá no Egito com a família. Eu tirei o povo de lá. Eu trouxe vocês com mão forte, eu matei o faraó no mar porque eles estavam perseguindo vocês. No 24 vocês vão ver tudo isso até chegar no 14.
Eu abençoei, eu cuidei, eu dei as terras dos outros povos para vocês. Eu destruí os outros povos para vocês. Eu fiz. Deus está dizendo para eles e lembrando eles, quem é que fez? Deus está dizendo, fui eu. Não foi vocês, não foram seus pais, não foi Moisés, não foi Arão, não foi as 12 tribos. Fui eu quem fiz. Eu sou o Deus que estou falando com você agora. Eu sou o Deus que trouxe vocês até aqui. Esse sou eu. E aí ele diz assim, agora chegou o momento, eu estou lembrando vocês de tudo isso que eu fiz, para que vocês me conheçam, para que vocês saibam quem eu sou, para que vocês se lembrem quem eu sou, porque agora escolham. Não é Josué que está dizendo. É Deus que está dizendo. No 14, ainda é Deus que está dizendo. Olha, agora escolham. Temam ao Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito. E sirvam ao Senhor. Percebam, queridos, que em Josué já se passaram muitos anos, né? Foram 40 anos no deserto. E eu fico pensando assim, meu Deus, depois de 40 anos, de tantas coisas que esses homens e mulheres viram, eles viram os seus pais morrerem no deserto por desobediência. E aí Deus está falando para eles, joguem fora. Percebem? Eles ainda deviam ter deuses, deviam servir os outros deuses, deviam ainda... Porque às vezes a gente pode falar assim, nossa, mas eles tinham imagens. Aqui, Deus está falando para eles se livrarem das imagens. E principalmente, né, eu acredito que Deus está falando para eles, limpem os corações de vocês. Vocês trouxeram uma bagagem que não é boa, que não me agrada. Vocês estão trazendo aí em vocês deuses que eu não conheço, deuses que não têm nada a ver comigo. E eu estou fazendo uma história, uma nova história com vocês. Eu estou dando para vocês uma oportunidade de ser o meu povo. Então, abram mão, joguem fora essas coisas. E nós, queridos, não é diferente. Quando nós conhecemos o Senhor, nós trazemos bagagens. A gente vem, não sei com quantos anos você se converteu, ou não sei quantos anos você tem agora, que talvez você não tenha aceitado Jesus ainda. Nós temos bagagens boas, bagagens ruins, é fato. Né? Nós temos coisas boas que nós aprendemos durante a nossa vida, mas a gente traz muita coisa ruim também, muitos ensinamentos errados. E às vezes a gente não percebe que precisa se livrar. Às vezes a gente acha que porque eu frequento uma igreja, ou então eu já oro, eu já leio a minha Bíblia, eu já mudei. Mas Deus está falando com esse povo depois de muitos anos andando com eles. Depois de verem mar aberto, depois de ver maná do céu, depois de nuvem de dia e fogo de noite, depois dos seus sapatos crescerem nos seus pés no deserto, Deus está falando com eles, abandonem. Aprendam. Que é uma nova vida, uma nova história que eu estou construindo com vocês. Deixa para trás coisas que talvez fizessem você até feliz. Né? Porque isso é um outro detalhe. Né? Às vezes as pessoas acham que todo mundo que veio para a igreja veio morrendo, veio pobre, veio desgraçado. É porque não tinha mais nada, não tinha nenhum lugar para ir, é porque ele estava infeliz. É mentira, isso não é verdade. Não é verdade. Tem pessoas, como eu, por exemplo, que só enxergam que eram infelizes depois que conhecem Jesus e vê o que Jesus tem para oferecer e como é a vida com Deus e as promessas que Ele tem para mim. Aí eu olho para o que eu tinha antes e falo, realmente, eu era uma desgraçada, tinha uma vida desgraçada, sem a graça, né? Que é isso que quer dizer o desgraçado. Sem a graça, uma vida sem a graça de Deus. Eu tinha uma vida que eu não sabia onde é que ela ia dar. Eu não tinha perspectiva nenhuma de futuro, de esperança. E aí Ele me resgatou. Mas eu não vim triste, eu não vim com câncer, eu não vim passando fome, eu não vim com família destruída, eu não vim com nada disso.
Mas faltava alguma coisa em mim. E eu percebi o que era quando conheci Jesus. Então, Deus está falando com este povo, porque se você pensar que esse é o povo, que Deus está falando, olha, abandonem esses deuses. Você imagina, o que é que faz uma pessoa manter essa idolatria com outros deuses depois de conhecer o Senhor, depois de andar com o Senhor? Alguma coisa de boa tinha. Não é? Alguma coisa boa tinha, alguma sensação boa eles tinham em servir esses outros deuses, porque ninguém faz o que é ruim, né? Ninguém está em outros segmentos religiosos porque é ruim. Não é ruim. A gente, como cristão, olha e fala assim, não, essa não é a verdade é Cristo. Mas não é assim que eles creem, e eles entendem que estão fazendo certo, né? na percepção deles, assim como nós temos a nossa percepção, e as pessoas são livres para crerem no que querem. Mas é isso, as pessoas estão felizes no seu segmento religioso, elas estão felizes cumprindo os rituais delas, que talvez a quem olha de fora fala assim, nossa, mas isso é muito difícil, nossa, mas como você consegue fazer isso? Mas dentro do que ela acredita, ela está bem, está satisfeita. Eu fico pensando, por que Israel sentiu saudade do Egito? Por que Israel ficou com saudade das cebolas e dos alhos? Sentiu falta da carne? Né? A gente vê que eram pessoas com um pensamento tão cauterizado, tão escravizado, que eles ainda conseguiam ver coisa boa na escravidão que eles tinham em Israel, lá no Egito. E aí Deus está falando aqui no 14 com eles. Deus está mostrando para eles, lembrando eles de tudo isso que aconteceu, de todas as intervenções que ele fez. E aí Deus fala para eles, abandonem. Abandonem. E aí Josué, ele diz assim, mas se vocês não quiserem servir o Senhor, olha isso. Josué está colocando, né, para eles. Na verdade, o 14, eu disse que é Deus falando, mas era Josué já falando para eles. Depois de tudo isso que Deus falou, era Josué falando no 14 também. E no 15, ele diz, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham. Escolham. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se você não quiser, se você perceber que de alguma forma você não está tendo contentamento em Deus, se você perceber, sabe, se cair a sua ficha aí onde você está, e com a situação que você está passando, eu não sei o que você está passando, mas se cair uma ficha aí de que esse Deus não é o Deus que você queria, não é bem como você imaginou, ele não te dá as coisas que você quer, ele não faz aquilo que você achou que ele ia fazer. Porque tem pessoas que vêm para Cristo achando que vão ter coisas, que vão estalar os dedos, que vão dobrar o joelho e derramar meia dúzia de lágrimas, e o céu vai se abrir, e Deus vai fazer tudo o que Ele quer, e você vai mover o coração de Deus em qualquer momento. E isso não é verdade, desculpa. Se você pensa assim, desculpa, irmãos. Desfazer, né, essa ilusão que você tem. Não é assim, não. Ele é um Deus para ser servido. Não para servir. Não ao nosso modo, não do jeito que a gente quer. Né? Ele é soberano, ele é poderoso. E ele diz, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Qualquer coisa que você queira, que você esteja pedindo, que você esteja pensando, Deus tem coisas melhores para você. Sabe por que ele não dá o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer? Porque isso não vai ser bênção na sua vida. Se não acontecer, queridos, é porque não vai ser bênção na sua vida. Deus quer tratar você, Deus quer ensinar você. E às vezes Deus usa o deserto para isso. Se você estiver passando por alguma coisa, se estiver acontecendo alguma coisa na sua vida, comece a perguntar ao Senhor, Senhor, o que é que eu preciso aprender nessa situação? O que é que eu preciso entender? O que é que eu preciso saber? Como eu preciso me dirigir ao Senhor nessa situação? O que eu preciso falar? Espírito Santo, me ajuda. Porque, meus irmãos, 90% do que nós pedimos ao Senhor não é o que o Senhor tem para nós. Eu vejo isso nesses 20 anos, as orações que eu tive respondida e as que eu fiz, realmente, os meus pensamentos não são os dele mesmo. Amém?
E aqui Josué está dizendo assim, escolham a quem você quer servir. Sabe qual é a palavra usada para servir aqui e em vários outros momentos? Servo. É doulos. Sabe o que quer dizer isso? Escravo. A gente quer usar uma palavra bonitinha, mas não tem uma palavra bonitinha. A palavra usada aqui, escolham a quem vocês querem servir. Escolham quem vai ser o seu senhor. Quem tem senhor, irmãos, é escravo. Funcionário tem patrão. Escravo. O que é um escravo, queridos? É alguém que não recebe salário, é alguém que não é dono da própria vida, que não faz a sua vontade e que não vai para onde quer. É isso? Não é? Um escravo, você sabe bem disso, é alguém que não tem domínio sobre nada na sua vida. Ele vive para satisfazer o seu senhor. Nós precisamos entender o conceito de escravo, o conceito de servo. Josué está dizendo aqui, escolham a quem vocês querem servir. Você quer voltar para trás? Lá atrás, lá em Abraão, quando eles serviam outros deuses. Ou então, talvez você queira servir os deuses do povo que vocês estão, na terra que vocês estão entrando agora, ou dos deuses desse povo. Escolhe. Quantas escolhas nós fazemos todos os dias? E quantas vezes você deixa de escolher o Senhor? Porque nós fazemos essas escolhas todos os dias. Josué está dizendo uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor até o fim. Eu e minha casa manteremos esta palavra até o fim. Manteremos este caminho. É isso que nós queremos para nós. Nós seremos escravos da vontade de Deus. Mas por ser uma palavra forte, por dizer que eu já não... Quando Paulo diz, eu não vivo mais, Cristo vive em mim. É disso que ele está falando. Não sou mais eu, não é mais a minha vontade. Não é mais o que eu quero, não são mais os meus sonhos. Não é mais. Não é mais. Percebem? Que nós precisamos trazer esse conceito para dentro de nós, para nós entendermos quem nós somos e quem Ele é, queridos. Para de se enganar, não deixa esses pastores coachings ficarem te enganando, né? Dizendo que você é isso, que você é aquilo. Ai, sabe, enchendo a sua bola. Porque aí você vai se frustrar. Sabe por que você vai se frustrar? Porque você vai achar que, eu estou passando por esse deserto, mas quando ele acabar, Deus vai me dar o que eu quero, Deus vai me dar o que eu preciso. E talvez, queridos, o deserto seja só para te ensinar, seja só para te mostrar algumas coisas, Deus vai te dar nada, talvez. Você entende? As promessas, essa coisa de promessas. As promessas, Deus tem promessa na sua vida? É claro que Ele tem. Onde está a promessa? Na palavra. Ele disse, olha, eu vou para o meu pai, mas eu vou voltar e vou vir buscar você. Se não fosse assim, eu falaria para você. Tem muita morada lá e eu vou vir buscar você para morar comigo. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você. Fora disso, a gente espera, claro, queridos. Claro, é claro que eu oro para comprar uma casa, porque eu não tenho, pago aluguel. É claro que eu fico feliz porque Deus me deu um carrinho. Eu fico feliz com o dinheiro que eu tenho para pagar minhas contas. Eu não estou falando que essas coisas não são importantes e que a gente não pode sonhar. Eu sonho em fazer uma outra faculdade. Eu sonho em ver os meus filhos bem. Eu tenho sonhos, eu tenho desejos, eu tenho vontades. Eu oro por essas coisas também. Mas o meu coração não pode estar nessas coisas. Da mesma forma que a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males, não é o dinheiro, é o amor por ele. Sabe por quê? Porque quando você ama uma coisa, você faz tudo para ter essa coisa. Quando você ama, quando você deseja muito, você é capaz de fazer coisas ilegais para conquistar. Você é capaz de derrubar pessoas para conquistar. Você é capaz de puxar tapete. Entende? O meu amor não tem que estar nas coisas que eu desejo. Por quê? Porque eu sou servo, eu sou escravo. Eu desejo coisas, eu quero coisas, mas importa cumprir a vontade do meu Senhor. Entendem? Essas coisas, elas têm que estar abaixo, elas têm que vir depois. Mas não é só falando.
É agindo, é no meu dia a dia, é nas coisas que eu faço e que eu falo e como eu ajo com as pessoas. Essas pessoas precisam ver quem é o meu dono. Não é? Os escravos, até no período de Paulo, quando ele escreve a carta a Filemon, né? Para falar do escravo que se converteu com ele. É interessante que os escravos naquela época, eles eram marcados com, eu não sei se com a inicial do dono, tinha uma marca que era feita nos escravos e dava para saber de quem aquela pessoa era escravo. Então dava para, por isso até que ele descobriu que o rapaz era escravo de Filemon. Né? Então, tem que ter essa marca. Tem essa marca em você? Você tem a marca de quem é o seu dono, de quem é o seu Senhor? Porque às vezes a gente esquece o que essa palavra significa, o que é ter um Senhor. Não é? Tem essa marca em você? Onde você vai, onde você chega, as pessoas falam, oxe, essa pessoa tem um dono, essa pessoa tem um Senhor. Porque ela não fala como os outros, ela não age como os outros. Né? O que é ser discípulo? Já falei algumas vezes com vocês sobre isso. É continuar, é dar continuidade à ideia de alguém. Você dá continuidade ao que Cristo pregou, ao que Cristo falou? Josué está convocando o povo para dar continuidade nesta caminhada com Deus. E ele está dizendo, abandonem as outras coisas, abandonem os outros deuses. Não importa se te faz bem, não importa se te alegra. Se não tem nada a ver com o nosso Senhor, abandone, deixe ir. Faça uma escolha. Josué está falando com o povo, gente, escolham. Lá em Deuteronômio, deixa eu pegar aqui o versículo. Em Deuteronômio 30, 19, diz assim, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, Deus falando lá em Deuteronômio, através de Moisés, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Não, esse é Josué, irmãos, disfarce. Os céus e a terra, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Percebem? Deus estava falando com o povo através de Moisés. Ele estava falando sobre, lá em Deuteronômio 28, né, que Deus fala sobre abençoá-los, todas as bênçãos. Aí as pessoas não leem só as bênçãos, né, mas no mesmo caminho ali, 28, 29, Deus está falando, mas se vocês se desviarem do caminho, e aí vem a chuva de maldição que ninguém quer ler. Eu vejo o pessoal pregar em Deuteronômio 28, mas ninguém chega no 29. Mas é isso, Deus está falando para eles, olha, eu estou colocando um caminho diante de vocês e estou deixando vocês fazerem uma escolha. Só que essa escolha, irmãos, ela é limitada. Né? Eu já falei isso com vocês, a gente fala de livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio, ele é limitado. Porque Deus, ele não deixa você escolher, são múltiplas escolhas e você escolhe uma. Não, tem duas escolhas para você fazer. Ele fala assim, eu coloco a bênção e a maldição. Escolhe. E aí Deus ainda, né, como eu sempre digo, dá aquela dica, escolhe a vida, escolhe a bênção. Josué está falando aqui com o povo, ele está dizendo, escolham quem vocês vão servir. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está assumindo um compromisso. Assuma hoje um compromisso diante de Deus e diga, eu servirei ao Senhor. Porque Josué está dizendo, eu e a minha casa, porque ele era o patriarca da casa dele e era ele quem mandava. E os pais eram obedecidos, eram vistos como sábios, eram obedecidos pelos filhos e ele se fazia forte, firme na família dele para dizer isso. Para não passar vergonha depois, né? Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você não possa dizer, como ele, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Né? Talvez isso não aconteça, mas diga eu. Você pode dizer eu servirei ao Senhor.
Independente do que está acontecendo, independente das coisas que os meus amigos fazem, que os meus familiares fazem, independente do que eles pensam, o que eles vão fazer não interessa. Eu servirei ao Senhor, eu serei servo, serei escravo da vontade do meu Deus. Tome uma atitude, queridos, tome uma atitude. Mas aí, veja bem, você toma uma atitude, você fala, não, eu servirei ao Senhor, como esse povo estava dizendo, né? Eu servirei ao Senhor. Imagina, Josué, nós vimos, nós sabemos o que Deus fez lá no 15, né? Ele fala... no 15 é onde ele faz as escolhas. No 16, o povo diz assim, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Nós sabemos tudo, nós vimos tudo, nossa. Eu vejo muito isso quando? Nessas festividades que são feitas... Não é uma crítica, é só uma percepção, tá? Que tem o apelo, e aí e faz aquele apelo, e fala, aí as pessoas ficam comovidas, as pessoas ficam emocionadas naquele momento, até porque eu creio que vem muita coisa à mente das pessoas nesse momento, e ela realmente pensa em mudar de vida, ela pensa que Jesus tem o melhor para ela, mas aí vem aquele monte de gente para frente, faz aquela confissão de fé bonita, né? Confissão de fé bonita que é feita. Passa um mês, aliás, não precisa nem passar um mês, no próximo culto já não tem mais ninguém. Você não vê ninguém. Eu acho interessante, porque aqui na nossa igreja é difícil ter apelo, né? Não é um costume do nosso pastor, ele faz, mas em algumas ocasiões não é um costume da nossa igreja, mas sempre tem alguém novo na igreja. Sempre tem gente chegando e ficando. E eu acho interessante isso, né? São poucas vezes que a gente tem apelo na igreja, nesse formato, né? Que eu estou falando com vocês. Mas é isso. Naquele momento de emoção, naquele acalorado, você não pensa no que está fazendo, você não reflete sobre as decisões que está tomando. Vem à frente, aceita Jesus. Esse povo aqui disse, não, nós vamos servir o Senhor, que isso? Nem de longe, não passa na nossa cabeça fazer outra coisa. E aí, Josué fala para eles, do jeito que vocês são, vocês não vão conseguir servir a Deus. Porque, olha, pensa bem, porque Deus é um Deus zeloso. Né? Ele está deixando você escolher, mas se você escolher servir ao Senhor, faz a coisa direita, anda direito com Deus. Porque o Deus que tirou o povo do Egito é o mesmo Deus que matou esse povo todo lá no deserto, viu, queridos? Que a gente fala do povo que saiu do Egito, mas não lembra disso. Mas é o mesmo povo que morreu todo no deserto por desobediência. Então, Deus está falando, escolham. E aí Josué diz para eles, olha, vocês são, no 22, vocês são testemunhas contra vocês mesmos. Você acha que passou muito tempo, irmãos? Não. É só você ler Josué 24, é o último capítulo de Josué. Quando você entra em Juízes, fala que eles serviram a Deus durante mais algum tempo, enquanto aqueles homens que andavam com Josué estavam vivos. Quando esta geração morreu, lá em Juízes você vai ver a bagunça toda acontecendo. Lá em Juízes a gente já vai ver o quê? E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Deus entrega eles na mão de outros povos. E aí o povo ora. E aí Deus fica com dó deles. E aí Deus levanta um juiz para libertar. Aí eles são libertos. Aí eles servem um pouco ao Senhor. Daqui a pouco eles fazem tudo de novo. E dali para frente, irmãos, é só isso que você vai ver. É só isso que você vai ver. Até Malaquias. Você vai ver um povo que levanta e cai. Levanta e cai. O tempo todo. Um povo que não consegue cumprir a sua palavra. Um povo que não se lembra da palavra dada, da decisão que tomou. Então eu quero falar com você essa noite. Já estou falando com você essa noite sobre a responsabilidade da escolha que você vai fazer. Todos os dias, meus irmãos, não é no dia que a gente aceitou Jesus, não. Todos os dias nós fazemos escolhas. Todos os dias você é confrontado, você é intimado a fazer escolhas. Todos os dias. E todos os dias você precisa se lembrar que você é escravo da vontade de Deus. Sabe por que é bom a gente pensar nisso? Porque se a gente pensar que a gente é escravo da vontade de Deus, não importa o que eu quero. Não importa o que eu acho. Não importa a minha opinião.
importa agradar a Deus. E se importa agradar a Deus, se o meu desejo não é meu, se a minha vontade não é minha, e se os meus sonhos não são meus, já não está em minhas mãos fazer. Ao mesmo tempo que você se torna escravo da vontade de Deus, você se torna livre de fardos. Porque os meus fardos não são meus, são deles. Eu sou escrava. Escravo tem bens? Escravo tem bens, queridos? Não tem nada. Né? A própria Bíblia fala que você veio nu e vai voltar nu daqui. Não tenho nada. É tudo dele. Então a minha casa é dele. Quem tem que cuidar da minha casa é Deus, é dele. Os meus filhos são dele, eu entreguei nas mãos dele. Eu oro, é claro, mas são dele. E no tempo de Deus, do jeito que Deus quiser fazer, ele vai fazer na vida dos meus filhos. O meu marido é dele, o meu casamento é dele, os meus empregos são dele. Entende? Não é meu, o meu carro não é meu, é dele. Então eu não preciso me preocupar, eu não preciso ficar ansiosa. E aí sim você consegue seguir, né? Um verso que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque Deus é o Senhor. E o Senhor, ao mesmo tempo que nós como escravos, somos escravos da vontade dEle, fazemos o que Ele quer, Ele é o Senhor que tem que prover. Ele é o Senhor que vai cuidar de mim, que vai cuidar da minha casa, da minha família, do meu emprego, de tudo. Ele sabe disso. Nós é que não sabemos. Quem é o nosso Senhor? Descubra quem é o seu Senhor. Descubra através das coisas que você faz, das coisas que você pensa, da fé que você tem, das escolhas do dia a dia, das pessoas que você ouve. Quem é que tem sido o seu Senhor? Se de repente o seu ventre você tem sido Senhor de si mesmo, talvez o seu Senhor seja um amigo, um namorado, uma namorada, uma esposa. É muito fácil, viu, queridos, transformar a nossa esposa em Senhor, Senhora da nossa vida. O seu pai, a sua mãe, o seu emprego, a sua faculdade. Quem tem sido o seu Senhor? A vontade de quem você tem feito? Deus está falando com você hoje. Tome uma decisão. Escolha quem você quer servir. Escolha o que você quer fazer. E arque com as consequências das suas escolhas. Arque com as consequências. Porque às vezes nós fazemos escolhas e quando as consequências vêm, aí é Deus que não cuida de mim, é o diabo que está se levantando. Quando na verdade é só fruto de uma semente que você mesmo plantou. Aprenda a fazer escolhas. Escolha aquilo que você entende que vai agradar ao Senhor. Como eu sei o que vai agradar ao Senhor? Conhecendo a sua palavra. Deus se deu a conhecer na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meus irmãos. Vou ler só um último versículo que está em João capítulo 7, verso 6, para nós encerrarmos. Pense nisso, pense nessa palavra. Medite nisso, faça as escolhas certas. Josué sabia muito bem o que ele queria e morreu no Senhor. Morreu no Senhor, sabendo quem era o Senhor dele. E outras pessoas que viram o que Josué viu e presenciaram e se lembraram de tudo que Deus tinha feito com aquele povo. Foram para outros caminhos, fizeram outras escolhas depois de terem escolhido o Senhor. E é muito complicado, irmãos, porque quando você se afasta do Senhor, quando você deixa de fazer a vontade dEle, Ele deixa de ter obrigações com você. Pense nisso. E o último verso que eu quero ler, para nós encerrarmos, está em João capítulo 7, no verso 6, que diz assim, Jesus dizendo, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Ele está falando com os irmãos dele, na festa que eles estavam indo, a festa dos tabernáculos, que a irmã Wanda pregou esses dias, no mesmo capítulo. E aí os irmãos falam, vai lá, para as pessoas verem como você é milagroso, para as pessoas verem as coisas que você faz. Ele diz, ainda não é chegado o meu tempo, mas o seu tempo sempre está pronto. O que ele está dizendo? O tempo de você se arrepender, o tempo de você vir a Cristo, o tempo de você mudar a sua vida, o tempo de você fazer a escolha certa, sempre está pronto. É hoje, é agora. Amém?
Faça as escolhas certas. Busque ao Senhor, sirva ao Senhor. Um Senhor que foi capaz de dar a vida, dar o seu filho, entregar a vida por causa dos seus servos. Que Senhor faria isso? E que bom ser escravo de um Senhor desse. Você quer ser escravo de quem? Você quer ser escravo do mundo? Você quer ser escravo de si mesmo? Quantas vezes você fez a sua vontade e se deu mal? Quantas vezes você fez a sua vontade e chorou? Quantas vezes você fez a sua vontade e aquilo não te fez feliz? Você quer ser escravo de quem? Da sua família, do seu trabalho? Quer ser escravo do seu patrão? Escolha hoje, Deus está falando para você, escolha hoje de quem você quer ser escravo, a vontade de quem você quer fazer. E Ele está dizendo, como em Deuteronômio Ele disse, Ele deu a dica, Ele está falando com você hoje, escolha servir ao Senhor, porque Ele sabe os pensamentos que tem a respeito de você. Ele diz que uma mãe não pode esquecer o filho que amamenta, e quem amamenta sabe do que ele estava falando. A gente sabe quando o filho está com fome, quando a gente amamenta, não é, irmãs? Ele está falando, mas se acontecer, todavia, eu não me esqueço de você. Preste atenção nisso. Que maravilhoso ter um Deus desse. Que maravilhoso, queridos, poder contar com um Deus desse. Que maravilhoso é ser escrava da vontade desse Deus. Pense nisso, que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde você desse mal, que você que vai trabalhar, que Deus te leve, te traga em segurança, que os meus irmãos idosos estejam em segurança, em nome de Jesus. Toma vacina, meu irmão, toma vacina. Não fica ouvindo bobagem na internet, não. Eu sou profissional da saúde, eu tomei vacina, todo mundo está tomando a vacina. Toma vacina. E não fica ouvindo bobagem, porque tem tanta gente pregando bobagem por aí. Não seja bobo, não. Deus toma conta de você e da sua vida. A vacina ela não vai nos salvar, não, porque tem gente tomando vacina e morrendo também. Mas não seja rebelde, não escute bobagens. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o Senhor guarde a sua casa, a sua família, o seu trabalho. E que essa palavra chegue a você. Que haja transformação na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós queremos agradecer, ó Deus, por este momento. Nós queremos entregar ao Senhor o louvor, a glória, a honra, é tudo teu, é tudo para ti, Senhor. Nós não fazemos nada de nós mesmos, tudo é teu, Senhor, tudo é para a tua glória. Eu entrego diante do Senhor esta palavra, que ela vá de encontro, meu Deus, a alguém nessa noite. Que alguém essa noite entenda, Senhor, qual é a escolha que tem que ser feita. Que alguém nessa noite entenda e volte atrás naquilo que está fazendo. Que alguém nessa noite perceba, Senhor, as escolhas erradas que tem feito. E como Josué, ela diga, hoje eu decido, servirei ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos. Nós entregamos esta situação em tuas mãos e nós sabemos que nada foge do teu controle. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo em tuas mãos, ó Pai. Tu és Deus poderoso, maravilhoso. Ah, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada por este momento. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus abençoe você.